Amigos e amigas, estamos entrando aqui ao vivo, vamos iniciar a primeira live da semana aqui no LB Convida, primeira live da semana e penúltima live aqui do projeto. Estamos na reta final, vamos fechar a última semana do LB Convida com chave de ouro. Vamos receber hoje um convidado super, hiper especial. E aí eu falo porque também, né, é muito meu amigo, eu chamo aqui sempre ele de amigo, irmão, é meu parceiro aí de projetos. Vamos falar aqui de livros que temos em comum, destacando aí o Ministério Público em Ação, o colega também de MP do Paraná, o Márcio Berclais, que acaba de entrar aqui na live. Eu vou encaminhar para ele o convite para que possamos dividir aqui o encontro. Vamos falar sobre os desafios do MP no século XXI. Vamos aí aguardar. Oh, meu amigo, que maravilha, que alegria de te ver, viu, cara? Só assim, hein? Prazer é meu, né? O prazer é meu. Cara. Só assim para a gente se encontrar esse período aí de pandemia complicado, correria também aí de trabalho, família. Tem um tempo, né, que a gente não se vê aí pessoalmente, É mas verdade. fico muito feliz, cara, de te ver aqui, tê-lo aqui. É uma Bem-vindo, honra boa para mim. noite. Muito obrigado. Boa noite, meu amigo. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. Para quem eventualmente não conhece aí o Márcio Berclais, só aqui encaminhar um breve currículo, viu, Márcio? Tive que resumir, né, para não ocupar tanto espaço, porque o currículo do Márcio é extenso. Produção aí profissional, acadêmica, bibliográfica e de primeira, de muita qualidade. Ele que eu vinha falando, ele é colega de IMP, promotor do IMP do Paraná, mestre e doutor em Direito pela Federal do Paraná, leciona, somos colegas também aí de docência, né? Leciona processo penal e é autor aí de vários artigos, palestrante e autor de várias obras, entre elas, não é isso, amigo? Aqui, ó, só mostrar aí a todos, para quem não conhece, ó, é vermelho por acaso, deveria ser tricolor, não é isso? Mas o nosso vermelho, eu tentei te homenagear aqui, um azul com branco, um azul escuro quase preto, né? Vai ficar ali na sua praia. Mas, brincadeira à parte aqui, o nosso Ministério Público em Ação, que já está na 7ª edição e caminhando para a 8ª. Eu já falo disso aí daqui a pouco. Para quem não conhece, é um livro aqui em que o Márcio e eu, nós comentamos sobre todas as peças práticas do Ministério Público. Falamos bem da teoria, né? Falamos da prática, dicas de elaboração aí de modelos, inserimos modelos também e até colocamos questões de concursos, né, com comentários aí a questões. E o Márcio aqui brilha na obra. Olha, posso falar, é muito mais um livro do Márcio do que um livro meu, porque Não, aqui... você deve contar também que o atraso nas edições Não, sempre é de jeito culpa nenhum. minha, nunca sua, né? A A verdade é essa, assim, qualidade aqui, a maioria é eu sua. sou o culpado pelo atraso, mas felizmente aí a gente está tentando, né, diminuir esse atraso. É O porque Léo tem que você ficar aqui... segurando com a editora a demora, né? Mas a gente quer, é claro, são muitas matérias para atualizar, então realmente todo ano é um esforço que a gente faz para, né, tentar melhorar, e depende muito disso, do retorno que a gente tem das leitoras e dos leitores, né? E aí, cara, assim, a parte civil que você trabalha muito bem aqui é uma parte, né, gigante, né? A atuação civil do Ministério Público é muito ampla. E o Márcio tem um cuidado aí de falar do plano da tutela individual, tutela coletiva, e fala, olha, de tudo. Então, assim, é um material aqui de imensa qualidade. Fica aí o convite para que acompanhe.
e estamos aguardando, não é isso, Márcio? A nova edição com novidades. Você queria Verdade. falar aí um pouquinho? Sim, eu acho que é importante dizer, né, que de algum modo é um livro voltado. A gente sabe que é um livro que tem muito foco para a questão dos concursos, mas também a gente tem a esperança que ele seja, né, que muitas leitoras e leitores sejam colegas nossos de Sim. Ministério Público. Então a gente também tenta problematizar algumas questões da instituição, né, tentar mostrar que, embora a gente apresente alguns modelos, mais uma visualização que é importante que as pessoas compreendam qual é a ideia das peças, quais são os desafios do MP, né? Porque é muito gratificante, né? E isso também devo, né, ao professor Leonardo, aí, que estivemos juntos, né? Ele fala que, eu dizia para minha esposa há pouco, eu não posso ser modelo para ele, porque ele passou antes de mim no Ministério Não, Público. Ele não, que passou, é isso aí. né? De Nós jeito nenhum. estivemos juntos na mesma, isso é importante, né? A Sim, gente dizer, sim. eu acho que é um momento Lembrar. legal. Alguém pode olhar e dizer, como é que eles se conheceram, né? Um é gaúcho, outro é baiano. A gente se conheceu fazendo a prova oral do Ministério Público de Minas, né, em 2003. 2003. Isso, Exato. isso. Né? O professor Leonardo já brilhava lá na tribuna falando de garantias e regramentos constitucionais do processo penal, princípios do processo penal, né? E eu lembro que, Isso. coincidentemente, veja, foi o meu tema de tribuna também no concurso Sim, do sim, MP, né? Eu sim, sempre digo que eu tive duas paixões, sempre tenho duas paixões, o direito administrativo e o processo penal, e hoje, né, trabalho muito com o direito administrativo, embora também trabalhe com o processo penal na promotoria e na docência no processo penal, né? Então, ali a gente se conhece, né? O professor Leonardo, claro, ele passa primeiro, depois, em 2004, eu passo, e aí foi um grande presente esse convite para escrever um livro que é muito gratificante, Léo, dizer, eu acho que, né, que muitos colegas, muitas pessoas de outros estados, né, sempre que alguém diz que me ajudou no concurso, eu digo, bom, então já cumpriu o efeito, né? o objetivo. Exato. Exatamente. Eu brinco sempre que, claro, os meus livros, digamos, a minha dissertação de mestrado, a tese de doutorado, que foi publicada recentemente, esses não saem para a segunda edição, mas que o MP em Ação já está em muitas edições, né? Já está caminhando Então, para a oitava, né? é verdade, é verdade. Então, Muito bom. foi um grande presente. Eu sou muito grato a você que pela oportunidade da gente escrever Ah, que junto. isso, mas bondade sua, cara. Eu sempre falo para ele, não é nenhuma novidade, eu falo publicamente. O Márcio é sim meu modelo de promotor de justiça. Eu nunca vi uma pessoa tão atuante, tão competente, tão combativa e multitarefa. Ele domina tudo, é incrível. Fala aqui com fluência de tudo assim, honra e muito o Ministério Público. Você é sim modelo para mim, viu, amigo? Não é bondade, gentileza. E Amizade, desde o amizade. início, não, desde o início, desde quando a gente se conheceu, desde a formação do Grupo Nacional de Promotores de Verdade. Justiça, que virou Grupo Nacional de Membros do Ministério Público, até hoje aí ativo, você ampliou bem aí o projeto. Então, assim, embora não seja a sua atuação lá no grupo, não é oficial do Ministério Público, mas é assim muito marcante, né? Ele teve, Quem né? é quem é É, membro do MP e não conhece Márcio Berclais, olha, que nada, mas é interessante que esse grupo, assim, eu até nessa última edição, e avisei os colegas lá, eu tive que colocar como um espaço hoje inativo, do ponto de vista do que ele já foi, né? Porque sim, foi um sim, espaço criado em 2006, primeiro como Grupo Nacional de Promotores de Justiça, depois de membros do Ministério Público, congregou colegas de todos os estados, de todas as carreiras, chegou a fazer reuniões presenciais, mas em sim, certo momento digamos assim, o fato de ele não ter uma formalidade, ele se sim, despotencializou e sim. ainda existe hoje, digamos, em grupos fechados Aham, de WhatsApp, não mais numa lista de e-mails, né? Digamos que eu sempre digo que hoje, assim, claro, tenho orgulho do que foi o GNMP e do que ele aham, deixou de positivo, porque a partir dali sim, várias associações se constituíram, como a Pro Infância, né? Que aham, hoje sim, trabalha sim. muito bem a associação, né, nessa área. Mas eu digo que talvez o coletivo Transforma MP hoje sim, ele é mais ativo, claro, nasceu com uma proposta diferente, ele tem uma estrutura, né? Então é interessante também, a gente falou do livro, às vezes as pessoas veem lá a menção a esses coletivos, mas a gente poder falar um pouco do que eles representam, né? Ali teve muita gente que na trajetória do nosso livro
né, também encaminhava sugestões, né, Sim, sim. ideias, e acho que é importante a gente estimular. A gente está pensando, né, Léo, em criar um canal com as leitoras, com Sim, os leitores, que a gente possa receber sim. essa interação, né? Em breve. Promessa, sugestão do Márcio, e eu concordei na hora. Vindo aí a nova edição, se preparem, vamos criar aí um canal lá no Telegram, né? Para aumentar aqui a interatividade com leitores, com as leitoras da obra. Não só para a gente buscar aqui aprimorar o trabalho, como também para a gente buscar ajudar mais. Porque o objetivo maior é formar, é ajudar, né, na formação aí de colegas. Claro, Não é claro. Eu isso? vou colocar. Me diga se pode ficar Perfeito. assim ou se fica virado, porque eu estou carregando meu telefone Ficou aqui. virado. Ficou Ah, virado então tá. aqui. Então Ficou deitado. deixa eu tirar aqui o fone. Perfeito, tá ótimo. Para colocar de outra forma. Tá, vamos deixar assim Tá então. ótimo. Isso mesmo. O André Tuma aí, dando, né, prestigiando aqui o encontro. Vários Grande amigos turma, aí é em comum, verdade. né? Bem-vindo, muito bom aqui tê-lo por aqui, né? Bom, Márcio, e aí assim, eu quis te convidar, não só pela amizade, porque eu queria te ver, te ouvir, mas porque eu, assim, considero que você é um super competente e capaz para avaliar aqui no tempo que temos, em uns 50 minutos, né, o cenário atual do Ministério Público, já projetando aí perspectivas para o futuro. Porque temos desafios atuais, preocupantes, né, desafios também para um futuro bem próximo, e isso envolve aí tanto a área institucional do Ministério Público, né, como áreas civil e criminal. Então, eu queria bater um papo aqui com você, eu queria meio que te entrevistar, te ouvir sobre esses. O tema é os desafios do MP no século XXI. Então, vamos iniciar aqui o bate-papo falando um pouquinho de desafios na área institucional. E aí eu queria ponderar aqui, né, uma primeira questão, que é a seguinte: já há um bom tempo, né, nós sabemos bem aí pelo cenário político, né, que temos no país, isso, vamos voltar alguns anos, tivemos a atuação com prós e contras, né, com pontos positivos, negativos, tivemos uma atuação efetiva do MP na Lava Jato, né, e isso trouxe aqui respostas, críticas, de algum modo, aqui e ali, retaliações. Caminhamos para um cenário seguinte, né, que é o cenário atual, um cenário também aqui, sem entrar em crítica de lado A, B, né, quem quer que seja, sem falar de nomes de políticos, mas o certo é um cenário atual de ataques a instituições democráticas. Estamos vendo aí, né, ofensas ao Supremo, outras instituições, e o Ministério Público não é diferente. E temos também uma certa tendência que se verifica aí no Congresso de diminuição de direitos de servidores públicos em sentido bem amplo, né? O que pode gerar aqui um certo prejuízo, né, à carreira pública, ao serviço público. Pois bem, né, eu falei muito, eu quero te ouvir. Nesse contexto aí de alguns anos, como é que você enxerga o Ministério Público, né? Você entende que é um cenário preocupante, você entende que há desafios, que há aqui perdas para o Ministério Público, e vamos falar daqui a pouco aqui da independência funcional, ela vem sendo aqui violada, descumprida, mitigada, e para falar assim, bem para futuro, existe algum tipo de risco da instituição perder força, perder atribuições e a carreira em si ficar um tanto quanto sucateada? Existe esse risco ou eu exagero quando eu falo disso? Bom, eu acredito que existem riscos concretos, sim.
para além dos compromissos da Constituição que a nossa instituição não conseguiu ainda entregar a contento, até porque é um Ministério Público jabuticaba, de um perfil único e singular, né, no mundo nosso, com uma tarefa não só criminal gigantesca, né, em tempos de violência, discussão de violência policial, de milícias. A gente tem essa missão não só de ser o titular da ação penal, mas de fazer um controle externo da atividade policial. A gente não conseguiu fazer isso a contento. E na esfera civil, na esfera não criminal, quer dizer, um contexto de crise política, econômica, social, e o Ministério Público como um grande fiscal dos poderes, né? Então, eu sempre gostei de usar, Léo, essa imagem de que, bom, quem fiscaliza do prefeito ao presidente da República, do vereador ao senador e do juiz ao ministro, evidentemente, depende da sua existência desses poderes, né? Talvez daí porque acredito que o principal fiador do Ministério Público, o principal destaque é a ligação do Ministério Público com a sociedade, com as forças vivas da sociedade. E infelizmente, né, em todo esse tempo pós-Constituição, embora a gente tenha uma legitimidade, que é a legitimidade de qualquer carreira pública, como na universidade ou como nos demais poderes, pela via do concurso, que é uma via isonômica, impessoal, é uma via legítima também, né? Porque no papel que o Ministério Público tem, não é a votação, né? Especialmente quando a gente acompanha os resultados das escolhas da sociedade brasileira que colocariam o Ministério Público em melhor condição, em maior legitimidade. Agora, evidentemente, acredito que, ainda que tenhamos o ingresso por concurso, né, e se a carreira muitos acham interessante, basta prestar o concurso. E aí, claro que a gente tem que discutir os critérios de concurso, como as bancas são escolhidas, como que o Conselho Superior do Ministério Público escolhe essas bancas, muitas vezes com critério mais político do que um critério técnico, e isso faz com que quem está lá prestando concurso, né, muitas vezes sofra, né? A gente sabe que tem limitações objetivas. A ligação do Ministério Público com a sociedade precisa ser muito mais forte do que a atual. Então, eu sempre gosto de dizer que não dá para ir no tribunal do júri e bater no peito de que representa a sociedade se os nossos espaços de encontro com a sociedade não são suficientes, né? Se nós não temos um número razoável, a possibilidade da sociedade participar os colegiados do Ministério Público, se nós não temos ouvidoria externa, como tem a Defensoria Pública, né? Afinal de contas, essa ligação com a sociedade é a principal defesa do Ministério Público, é a principal força da instituição. Mas, infelizmente, né, do que eu acompanho, claro, falando sempre no geral, não me parece, essa não é uma preocupação das instituições oficiais hoje e representativas do Ministério Público. Eu sei que, por exemplo, é uma preocupação do coletivo Transforma MP, da qual faço parte, porque isso é de certo modo, constitutivo da ideia do coletivo, mas acredito que a gente só vai mudar em relação a isso com cobrança da própria sociedade. Então, eu sempre digo assim, acho que a gente tem o papel, né, a intelectualidade orgânica do Ministério Público, ou quem faz parte do Ministério Público, tem o papel de mostrar que, infelizmente, a instituição que defende o regime democrático tem uma insuficiente democracia interna e um diálogo insuficiente com a sociedade, né? Então, muitas vezes, eu sei que é uma crítica dura de se fazer, mas aquela propaganda da CONAMP, da Associação Nacional, né, do Ministério Público, na verdade, é uma associação de associações, né, onde a presidência é escolhida por associações, ou seja, é uma democracia representativa indireta, vamos dizer assim. Não é que cada membro vote, os servidores do Ministério Público não votam. Tá? Então, de algum modo, isso mostra bem as nossas, digamos assim, uma deficiência, né? E talvez esse momento seja, né? É um momento de crise, mas como toda crise é um momento de oportunidade para que a gente possa avançar, né? Em alguns aspectos. Claro, a missão da instituição não é fácil, e ela tem que fazer fiscalização dos poderes em todos os níveis, coloca ela numa condição que muitas vezes, né, nós temos que fiscalizar o judiciário e dependemos de decisões do judiciário. Muitas vezes nós temos que fiscalizar o legislativo e dependemos de leis que não possam toler nossas atribuições, né? E dependemos também de orçamento do executivo, né? Porque esse é um grande problema. O orçamento do Ministério Público em cada estado é de um jeito.
E nós não temos sequer, né, Léo, um fundo nacional do Ministério Público, porque o Ministério Público de São Paulo, do Paraná, de Minas Gerais, evidentemente que precisam concorrer e aportar recursos para o Ministério Público, muitas vezes de estados que são estados mais pobres, que têm menos recursos. Então, a gente tem um problema federativo, né? E um desafio enorme do Conselho Nacional do Ministério Público, que eu acho que trouxe vários avanços, né? Mas que também, quer dizer, muitas vezes, né, digamos assim, extrapola do seu papel normativo regulamentar, de controle administrativo, e muitas vezes está aquém também de construir um princípio da unidade, né, onde nós possamos atuar de maneira integrada, realmente, Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. Né? Então, eu acho que realmente muitos são os desafios e a gente passa pela seleção, né, pela forma como os concursos são feitos, o formato e as bancas dos concursos. A gente passa por corregedorias que devem orientar e fiscalizar e que muitas vezes não fazem isso a contento, nem a orientação e nem a fiscalização, né, especialmente para as omissões. E quem tiver interesse depois tem alguns, né, tem alguns textos, enfim, que escrevi sobre isso. Estou no momento até hoje, momento de reflexão, de pausa, né? Mas tem muitas questões institucionais que sempre me angustiaram, né? E eu ainda não vejo hoje, embora, claro, evidentemente existam avanços, eu não vejo a sociedade se apropriar da maneira suficiente das questões do Ministério Público, né? Entender melhor a instituição, e inclusive querer participar da instituição. A gente está falando de uma instituição que a chefia não é escolhida com nenhum tipo de participação da sociedade. Então, quer dizer, esse é um tema que a gente precisa avançar para ter uma democracia não só representativa, que ela já é ruim, a nossa democracia representativa, mas que tem que ser participativa, deliberativa, com participação da sociedade, em especial, claro, os movimentos sociais populares, no fim das contas, o bloco dos oprimidos, porque é esse segmento, né, mais impactado, que mais depende da atuação do Ministério Público como instituição. Né? Eu sempre gosto de dizer que, enfim, as pessoas abastadas, embora possam ser vítima de um crime, o promotor vai lá fazer a persecução penal. Evidentemente, em todas as outras áreas, quem precisa de educação pública de qualidade, saúde pública, direitos e garantias de crianças e adolescentes, enfim, tutela, né? Todos dependem da tutela do meio ambiente de maneira geral, mas em algumas áreas da nossa atuação, né, o bloco, digamos assim, dos oprimidos é que mais depende do nosso trabalho. E para isso a instituição tem que estar conectada, né, com essa realidade. Realidade, verdade, perfeito. Então, eu vou aproveitar aqui, pelo que você falou aí, eu queria destrinchar um pouquinho alguns temas. Né? E aí vamos falar da independência funcional. Eu até estou vendo aqui colegas chegando aqui, dando saudações, né? E eu vi aqui, não sei se você viu, o colega conterrâneo do MP da Bahia, o Rogério, não sei se chegou a ver aqui, deu uma saudação. Ele que foi meu professor na UFBA e hoje é vizinho dos meus pais. Olha só. Então, assim, ainda é muito pequeno e assim, fico muito feliz de vê-lo aqui, entre outros colegas, né, que estão aqui te prestigiando, né, querendo te ouvir um pouco mais, né? Bom, sobre independência funcional aqui, amigo, como é que o princípio funcional vem sendo tratado na prática? E eu me refiro tanto à instituição em si como aos colegas. Quanto à instituição, internamente, você falou, corregedoria, existe, de um modo geral, um respeito, um cumprimento ao princípio, no âmbito externo, CNMP, e aí ampliando bem o próprio poder judiciário. Internamente, aí cada membro, cada colega, eles vêm conseguindo aqui, né, cumprir a independência funcional com zelo, com responsabilidade, ou vem gerando aí sinônimo de irresponsabilidade funcional. Eu faço o que eu bem quero, conforme a consciência, desvinculado aí de ordenamento, princípios, e principalmente, queria te ouvir, esse vínculo da independência funcional com a unidade da instituição. Né? Isso fica colocado em xeque, à luz
de planos gerais de atuações, né? Como é que você enxerga isso aí? Eu penso que o princípio da evidência funcional é muito caro ao Ministério Público. O que eu tenho orgulho de dizer é muito mais, né? Eu já ouvi histórias assim de pessoas que eram, né, tiveram no CNMP, que vinham do Poder Judiciário e diziam que se assustavam com o caráter republicano, né, do Ministério Público. O Judiciário tinha um traço mais monárquico. Isso conseguiria dar uma direção melhor. Eu acho que a independência é algo importante, mas a independência para fazer. Essa é a primeira distinção que tem que ser dita, e não para não fazer. Né? Então, não há independência funcional para se omitir. Se a instituição, por exemplo, delibera que mata ciliar é uma questão prioritária, ou que cobrar planos de saneamento básico é um aspecto prioritário, eu não vejo espaço, né, para um promotor do meio ambiente dizer que não vai fazer isso, porque ele entende que trabalhar com o Conselho Municipal do Meio Ambiente seja o foco. Porque, afinal de contas, a instituição ela tem que dar resultado para a sociedade, e se a gente tiver um planejamento institucional construído, né, isso é um problema, claro, construído não só internamente, mas com a participação da sociedade. Eu sempre gosto de dizer que tive orgulho de estar com o colega Milen, né, Castro, enfim, Sim, escrevemos, né, já sobre alguns textos sobre o MP. A gente teve no Ministério Público do Acre, né, isso faz alguns anos, quando eles estavam elaborando um planejamento estratégico. E lá, eles fizeram um planejamento, na época o Sami era o procurador-geral, com audiências públicas em todas as regiões do Estado, ouvindo a sociedade. E eu sempre gosto de contar uma frase dele que me marcou, porque ele dizia assim, né, o meu Ministério Público não direcionado à capital, né, a Rio Branco. Ele estava preocupado com o interior, né, com as fronteiras, porque é lá que nós somos mais importantes. Então, eu cito o exemplo, né, do Acre. Acho que o Ministério Público do Acre avançou muito, enfim, depois com outras gestões, mas para mostrar que esse planejamento, quando é construído de maneira legítima, envolvendo, né, os agentes políticos, né, que é a expressão que Marcelo Goulart gosta, melhor do que membros. Cara, a gente usa muito membros, mas assim, os agentes políticos ou membros, né, e os agentes técnicos, administrativos ou servidores, mais a sociedade. Se esse planejamento for feito com esse cuidado, eu não vejo argumento para que ele não seja realizado. Né? Se alguém tiver outra prioridade, pode realizar de maneira adicional. Então, é claro que, evidentemente, né, como ainda tenho atribuição criminal, eu quero a independência funcional para poder, se fosse atuar hoje no Juizado Especial Criminal, poder fazer arquivamento de todas as situações de uso de entorpecente, porque entendo que não tem bem jurídico legítimo, né? O bem jurídico não pode ser a saúde pública, e quero ter a independência para poder arquivar fundamentadamente essas situações. Da mesma maneira que quero ter independência para promover arquivamento de uma situação que eu entendo que não tem elementos mínimos para propor uma ação de improbidade administrativa. E é para isso, né? Mas sempre olhando os fundamentos e a motivação, e relativizando de algum modo, porque se a gente levar ao extremo, nada é absoluto. A independência funcional, portanto, precisa ser conjugada com o princípio da unidade institucional, que implica numa direção de um planejamento. E, claro, esse planejamento não me diz como eu irei atuar na cobrança do plano de saneamento básico. Evidentemente que eu posso ter lá um determinado aspecto jurídico que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, mas a grande diretriz eu preciso observar. Né? Senão, do contrário, é uma instituição que não consegue ter uma direção, e é uma instituição onde a independência pode ser invocada para um grande problema. Né? O câncer do Ministério Público é muito mais a omissão do que a ação. Por isso que, embora eu acredite que, evidentemente, tem aspectos questionáveis, tá? Excesso de personalismo, por exemplo, na Operação Lava Jato, a gente não pode também reconhecer os méritos, né? Até porque o Ministério Público da União, na história do Ministério Público brasileiro, no combate à corrupção, sempre entregou muito pouco comparado às demandas que nós tivemos. Enfim, tem uma série de aspectos estruturais, né, que de algum modo não, né, evidentemente que nós temos diversos problemas no Ministério Público Estadual também na questão do enfrentamento à corrupção, na perspectiva preventiva, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer né? Tenho defendido que a gente vai fazer um legado, né, uma discussão, um balanço crítico sobre o legado, né, os aspectos positivos, que são diversos,
e aprender com os erros também da Uhum. Operação Lava Jato, inclusive para que a gente possa ter uma atuação mais integrada, né? E eu confio muito, eu sempre quero acreditar que a sociedade tem um papel importante, né? A gente tem que falar algumas verdades, né? Por exemplo, nós investigamos, eu tenho investigações que envolvem iluminação pública e a instituição não tem um engenheiro elétrico. E todos os municípios do estado têm contratos de iluminação pública e o Ministério Público tem que ter, né, um auxílio técnico para isso. Da mesma maneira que investigamos pavimentação, irregularidade em obras públicas, também precisamos de engenheiros ou de boas parcerias, né? Então, parcerias com a universidade. É claro que o Ministério Público não tem um orçamento muito mais limitado que o Poder Judiciário, não tem a mesma estrutura, não tem o mesmo dinheiro, mas precisa ter criatividade nas soluções, né? E precisa sim ter uma direção. Eu acho que eu citaria aqui, né, o Marcelo Goulart como um grande exemplo, um grande teórico do Ministério Público, né, constitucional, do Ministério Público progressista, crítico, e que trabalha muito bem esse tema na sua obra, né? Eu acho que essa é uma discussão que a gente tem que continuar fazendo. Perfeito. Dá um oi aos amigos e amigas, estão chegando aí, te mandando aqui abraços, Muito cumprimentos, bem. né? Estão adorando. Eu vi também, entrou aqui uma grande amiga, Egina, que é juíza na Paraíba, escrevendo juntos aí já um artigo, né? Publicou um livro aí muitíssimo bacana. Eu tive a honra aí de fazer o prefácio da obra, está aí nos acompanhando. Bem-vinda, bem-vindos todos, né? Você tocou no ponto sobre verba gasto. E aí vem o limite na lei de responsabilidade fiscal, nosso limite aí de 2%, né, de gastos. Só que a demanda, né, e aí na área civil, na área penal, sempre ampliando, sempre aumentando, a instituição tendo que crescer de algum modo para atender a demanda, mas sempre esbarrando aí no limite. Então aí eu te pergunto, o que a instituição tem assim feito, ou o que deveria fazer e não faz, né? Queria te ouvir, para tentar conciliar bem aqui, né? Um aprimoramento da sua atuação com respeito a esse limite orçamentário. E aí já emendo a outra pergunta, porque aqui boa parte do nosso público, né, e do público do livro também que temos, se prepara para concurso do Ministério Público, né? É, esse limite orçamentário, ainda mais em um momento aí de queda de arrecadação, né? Um momento delicado, os concursos ficam em risco, estão em xeque, ou expectativa é boa, é positiva? O que você tem aí a dizer? Eu acho que a expectativa para o serviço público, a carreira pública em geral, é muito negativa, né? Na medida em que a gente tem um ministro todo-poderoso da economia que fala que, né, que numa reunião que se tornou pública, que tem desejo de colocar uma granada no bolso do servidor público, né? Especialmente no momento de pandemia, onde a gente sabe que a gente está falando de serviço público, serviço de educação, de saúde, quer dizer, é o que a gente mais precisa num contexto como esse, né? E, evidentemente, a não ser que a ideia seja acabar com, né, implodir o próprio Estado, né, que, evidentemente, precisa, né, ser constantemente controlado, né, tem que ser fiscalizado pela própria sociedade para cumprir com o seu papel. Então, eu vejo assim, nós temos algo que me incomoda, e eu não vejo essa discussão no Ministério Público brasileiro, são as disparidades entre os estados. A gente tem ministérios públicos em uma condição, né, financeira espetacular e muito superior, né, a outros, e o Conselho Nacional deveria ter essa preocupação, porque o que impede que nós tenhamos, apesar de estarmos falando de Ministério Público dos Estados, forças-tarefas nacionais em determinados pontos. Na verdade, o Conselho Nacional tem essa, digamos, tem essa missão, e eu acredito que nós deveríamos, né, lutar para ter um critério mais isonômico e permitir, digamos assim, um maior equilíbrio, porque a gente olhar o Ministério Público, né, por exemplo, do Sergipe, ou o Ministério Público de Minas Gerais, do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, a gente vai ver orçamentos completamente, né, diferentes.
E a instituição é nacional, né? Digamos, Aham. independentemente. Nós temos o ramo dos estados da União, mas a instituição é só, está prevista na Constituição. É claro que eu acredito que o Ministério Público não pode ter todos os profissionais. Nós temos, talvez, claro, um limite desproporcional, porque, afinal de contas, a gente está equiparado ao judiciário em vencimentos. Uhum. O Ministério Público tem um poder, né? O judiciário, ele historicamente, embora tenha estrutura de poder, né, nós temos todo um ônus de investigações, tem questões que só vão chegar no judiciário depois de muito trabalho, né? Vamos dar um exemplo, a denúncia é um caso, porque o Uhum. Ministério Uhum. Público tem que fazer controle externo da polícia, então recebe o produto das investigações, precisa fazer, tem possibilidade de fazer as próprias investigações. Então, é importante, né? A gente tenta, inclusive, né, Léo, enfatizar isso no livro, que as pessoas percebam, né, que inquérito civil, procedimento preparatório, notícia de fato, esse é todo um universo extrajurisdicional do Ministério Público, né? O Ministério Público não se limita a uma atuação perante o Poder Judiciário. Esse é um dos aspectos, né? Até acho que a gente consegue mais resultados atuando nessa outra esfera, né? Mas é claro que daí até é importante, quanto mais resultados que a instituição conseguir apresentar. E quanto melhor for o seu debate com o parlamento, né? Essa é uma crítica que eu faço, porque as nossas lideranças associativas, a gente sabe que o trabalho delas não é fácil, porque a todo momento, por exemplo, né, há uma bancada da polícia no Congresso, e o Uhum. Ministério Uhum. Público em questões, né, quando a gente discute um modelo de investigação, tivemos o histórico da PEC 37, tem que Sim. enfrentar essa bancada, porque nós não temos possibilidade de estar no parlamento, né? Agora, quanto Exato. maior for a ligação com a sociedade, eu digo, a maior força que o Ministério Público pode ter é que o parlamentar sabe que se a instituição existe para a sociedade, está sintonizado com os anseios da sociedade, desatender a instituição, deixá-la à míngua de recursos para se estruturar, de algum modo, desrespeitar a própria sociedade, e a sociedade sim vota, né? Então, acredito que essa conexão com a sociedade, quanto mais forte ela for, serve para constranger, né, mesmo no sistema atual, o governador a respeitar a escolha, né, que não pode ser uma escolha apenas da classe de Uhum. promotores e promotoras, de procuradores ou de procuradoras. Tem que ser uma escolha do Ministério Público como carreira, incluindo os servidores e, principalmente, de algum modo, contemplando a sociedade, né? Eu ainda sempre brinco, não vi isso acontecer ainda, mas espero ver o dia que um governador vai dizer que escolhe alguém numa lista tríplice por entender que aquela candidatura dialogou com a sociedade, que a sociedade participou daquele projeto, que aquela candidatura realizou audiências, né, nos mais diversos quadrantes do Estado, e por isso ele escolhe. E não simplesmente porque a votação de promotoras e promotores, procuradores e procuradores, que é uma pequena fração da instituição, escolheu determinado candidato. Isso ainda, a gente está muito distante de ver isso. Mas eu acredito que vai ter que partir de uma cobrança da sociedade, né? É como o Milor Fernandes, né, o saudoso Milor Fernandes, ele usava, eu gosto de usar sempre aquela ideia do ET, né? Eu uso muito isso. Um dia o ET vai chegar aqui e vai dizer, poxa, mas a chefia do Ministério Público era escolhida assim, dessa maneira, quer dizer que um escolher o corregedor e como é que era, só tinha a votação de uma parte, a sociedade não participava, a sociedade, que é a razão de ser da instituição. Então, eu ainda quero acreditar que alguém vai olhar para esse nosso funcionamento hoje, daqui a alguns anos, né, Uhum. e realmente vai entender que já demorou para uma maior potência democrática, porque o defensor do regime democrático tem que ter uma democracia exemplar, uma Uhum. democracia representativa, participativa, deliberativa e radical, no sentido de estar aberto para as interpelações, para o dissenso, enfim, para os conflitos, né, que as relações sociais apresentam. Daí a importância dessa conexão com os movimentos sociais populares. Né? Perfeito. Amigo, queria cumprimentar aqui também, ó, uma colega nossa de MP, a Mirela Brito, Vários que amigos até, aí, vários colegas. nem isso, amigos aqui chegando, eu até vi, ela divulgou agora há pouco no Twitter, né, que estávamos batendo um papo aqui, bateu aqui para mim, eu consegui ler. Obrigado por divulgar, obrigado por estar aqui, né?
ouvindo aqui a live, e ela encaminha uma pergunta, vou só fugir aqui um pouquinho do roteiro, Claro. que é muito pertinente, que eu queria te ouvir. Ela pergunta assim: vocês acham que o MP sabe trabalhar com os dados que produz? Consegue prestar contas à sociedade da estratégia de atuação escolhida? Bom, primeiro, eu acho que nós temos poucos dados, dados de má qualidade, muito Aham, menos dados que o Poder Judiciário. E falo isso porque a minha esposa é juíza do trabalho, eu vejo aham. a maneira como eles fazem, como é que são feitas as correções na A Justiça do estatística Trabalho, é absurda, dados né? estatísticos. É. É claro que, para usar uma expressão da Ivana Farina, uma expressão que eu gosto, né? Ela fala que medir o calibre de atuação do Ministério Público é difícil, justamente porque nós não temos, né, nem todas as situações que entram, quer dizer, claro, nós temos sistemas de protocolo, mas nós não temos como o Poder Judiciário, né, ao mesmo tempo que o Judiciário não escolhe as demandas que chegam, nós temos a possibilidade de elegermos prioridades, Aham, atuarmos fora do âmbito do próprio Judiciário, e isso traz uma complexidade. Né? Isso, eu tenho convicção assim, de que a sociedade desconhece muitas das nossas atribuições. uhum, Porque senão nós já teríamos resolvido o problema, por exemplo, de policiais militares no nosso órgão de investigação, né, do GAECO. Para a gente falar, uhum, para ficar num exemplo. Né? Nós temos né, independente da boa vontade que esses policiais possam ter e até da necessidade de que o Ministério Público tenha recursos humanos lá, como que o titular da ação penal, que faz controle externo da atividade policial, permite, no seu grupo de combate ao crime organizado, uma atuação investigativa de uma polícia que tem um caráter ostensivo. Né? Então, uhum, assim, vencemos a PEC 37, porque realmente era absurdo, né, imaginar a possibilidade exclusiva da polícia investigar, mas infelizmente não avançamos, né, nesse tema. Então, eu não tenho dúvida de que, embora a gente perceba um avanço após a criação do Conselho Nacional do Ministério Público, os dados são insuficientes, né? E aí vem de novo um papel muito grande das corregedorias, que estão coletando os dados das promotorias nas correições, nas inspeções, o tempo inteiro, e uhum, repassando esses dados para o Conselho Nacional do Ministério Público, sem que a gente tenha uma leitura, né, dados quantitativos adequados e dados qualitativos também suficientes, né? Porque, de certo uhum, modo, não adianta. Eu vejo muito as corregedorias preocupadas com ações e arquivamentos. E, na verdade, a gente precisa de boas investigações, de uhum, de bom andamento da investigação, porque, uhum. senão, claro, é muito fácil eu fazer uma série de arquivamentos, né? Se não quiser ir atrás dos problemas e alegar que já passou muito tempo, né? É muito simples. E também é muito simples, muitas vezes, fazer ações que não vão ter consequência, que não vão trazer resultados. Né? Então, Uhum. a gente tem muito a avançar nesse aspecto. E eu acredito que precisamos de fortalecer o laço com a universidade brasileira, em especial a universidade pública. Pública. Uhum. Infelizmente, assim, acho que nós não temos um projeto, muitos profissionais que o Ministério Público precisa ter para suas atividades. Hoje dependem de boa vontade, de sessões do Estado, porque, às vezes, nós temos ministérios públicos que estão no limite da lei de responsabilidade e ficam anos sem prestar concurso. Né? Aham, Esses profissionais vão sobrar em outros ministérios públicos e, na verdade, aí que eu digo que nós devemos pensar para além, quer dizer, nós vivemos num país que é o Brasil, o Ministério Público é brasileiro. Então, uhum, evidentemente, para além daquilo que, claro, cada estado tem que custear o seu Ministério Público, nacionalmente, a gente deveria ter uma preocupação. Né? Nós não temos sequer um banco de dados, não vamos falar uma verdade. Se eu quiser hoje consultar uma investigação, as investigações de iluminação pública que existem no Brasil e em outros MPs, eu não consigo consultar nem na minha instituição, porque não tem uma palavra-chave lá escrita iluminação pública. Né? uhum, Para falar uhum, de um exemplo, que é um grande foco hoje de corrupção e que existe em diversas cidades, toda cidade do Brasil tem. Né? uhum, Agora, com a privatização, né, um passo acelerado para a privatização do saneamento básico, será outro foco de corrupção. Né? uhum. E se isso passar, quer dizer, devemos começar a nos preparar para ele desde já, porque toda a cidade, né, vai passar a ter essa realidade. Então, infelizmente, assim, eu percebo, né, acho que um dos desafios, alguém colocou aqui sobre a questão da educação, é uma Uhum, instituição que também não tem uma atuação prioritária na área da educação. uhum, Então, onde é que estão as promotorias de educação?
quantas promotorias no Brasil todo trabalham só com a matéria de educação. Quer dizer, esse é um assunto vinculado à promotoria da infância e juventude, que por si só já é trabalhosa na parte protetiva do ato infracional. Então, né, de algum modo, cobramos prioridade na educação, mas não temos essa prioridade interna e eu também não vejo esse assunto na pauta, né, das questões institucionais, das instâncias representativas do Ministério Público brasileiro, né, que muitas vezes estão muito mais atreladas, claro, à discussão de questões corporativas do que propriamente preocupadas, digamos assim, com a necessidade da instituição, claro, ser ressignificada e ser refundada em determinados aspectos para poder cumprir com o papel constitucional. Que, claro, do inciso 1 ao 9, ele é ativo desde o começo, né? Digamos assim, criminal e não criminal. Então, é muito complexo, é muito difícil, né? Mas também acho que o Ministério Público, o grande segredo é saber que ele não vai dar conta, né? Não é a panaceia para resolver os problemas da sociedade, né? Não pode ser, tem que ser um grande articulador também para a construção de políticas públicas. Precisamos saber o que é essa atuação resolutiva, né? Hoje conversava ainda com um colega aqui que tem um grande respeito, grande consideração. Falando desse nosso tema, né? Eu acho importante sempre a gente ver que colegas que estão, às vezes, atuando em outras áreas, atuando mais, às vezes, junto à administração, enxergam. Por exemplo, a gente fala tanto de atuação demandista e resolutiva, esse é um tema que, né, o grande Marcelo Goulart trabalha tão bem, e a gente está muito distante disso, né? Estou vendo aqui, por exemplo, uma colega, deve ter vários colegas amigos aqui, a Ticiane, que é uma excelente promotora aqui, um destaque nosso do Tribunal do Júri, mas, por exemplo, nós não temos promotorias do júri criadas para forçar a criação de uma vara do júri, né? Em lugares em que as pessoas morrem aos quilos, em um índice de homicídios altíssimo. Então, muitas vezes, a gente está sempre a reboque do judiciário, né? Sempre mimetizando o poder judiciário, quando, na verdade, a nossa organização tem que ser diferente, ela tem que ser regional, como eu sei que em Minas Gerais, né, muitos estados já avançaram, o meu aqui avançou muito pouco, né, numa proposta de regionalização, porque, já que não temos todos os recursos, precisamos de promotorias regionais, de projetos institucionais. Então, eu acho que esse é o desafio, digamos assim, o desafio do concurso, né? Nós temos praticamente, a partir de uma decisão do Supremo absurda, né, que praticamente permite a terceirização de tudo, né? E segundo alguns, acho que o professor Ricardo Antunes é um que coloca essa questão, permite eu discutir, então, a possibilidade de eu terceirizar a própria atividade do Supremo, né, porque o Supremo chancelou, é uma terceirização sem nenhum limite, né? E nós temos prefeituras que não querem mais realizar concurso público, como se o artigo 37.2 da Constituição tivesse sido, né, eliminado. E apesar de todos os ilícitos envolvendo as terceirizações na saúde, estamos vendo aí, em plena pandemia, o efeito disso, né, das organizações sociais, das OCIPs, quer dizer, que estão lá desde os anos 90, e a gente ainda não conseguiu fiscalizar a contento, né? Então, falei de saneamento básico, não temos mais participação popular, controle social. Eu acho que pensar num controle social, inclusive para a nossa instituição, é algo importante, né? A possibilidade da sociedade discutir se o Ministério Público vai criar uma promotoria do júri ou uma promotoria ambiental, ou uma promotoria de violência doméstica. Então, eu acho que a gente vai ter que avançar para isso, né? Mas muitas vezes eu sei que essas ideias, né? Eu digo sempre assim, um bom termômetro de como a sociedade não se deu conta disso é que os meios de comunicação, em geral, não dão atenção às campanhas, né, para a eleição da chefia do Ministério Público. Isso deveria ser um assunto que envolveria toda a sociedade, porque o chefe da instituição vai ter muita força para fazê-la avançar ou para fazê-la regredir. Estamos aí vendo o contexto da Procuradoria-Geral da República, né? Um modelo que nunca foi um modelo adequado, porque uma lista fechada nunca foi um modelo legítimo, algo informal, e agora está se mostrando todos os riscos, né, que essa situação tem. Não que os riscos não existam também para a eleição dos procuradores gerais de justiça, né? Mas eu tenho dito assim que tenho muita fé que a sociedade brasileira vai cobrar essa mudança e ela não virá por dentro, ela virá por força de cobrança e pressão da própria sociedade. Claro, temos muito cuidado aqui, né, de quem a gente vai chamar de forças vivas da sociedade,
de quem a gente vai entender que a gente está tratando de povo, que é um conceito restrito, que não é um conceito aberto, enfim, aí tem muita coisa pela frente, né? Perfeito, perfeito. Meu amigo, daria aqui, no mínimo, umas 3 horas, né, para te ouvir aqui pelo que eu programei. Eu queria explorar outros pontos na área institucional, e aí você tocou bem a atuação política, né, dos membros do Ministério Público, o diálogo com o parlamento, que não temos, né, diferente de outras instituições, né, a carreira da polícia, de um modo geral, tem aí, você falou, a bancada da bala, nós não temos esse poder tão forte de interlocução. Era um ponto que eu queria explorar, mas são Claro. 10 minutos aí até o fim. Eu queria depois te ouvir, mas vamos ter que remarcar, viu, Márcio? Vamos ter que marcar um novo encontro, porque muitos amigos chegando aí, muitos colegas, sugerindo temas, perguntas. Eu iria te perguntar sobre uma democracia interna do Ministério Público, né? Nos órgãos internos, se isso é observado, respeitado, em corregedoria, até com regras de concursos, né? Escolha de bancas, ouvidoria também. Mas, e outro ponto que eu iria te perguntar aqui também, quanto à atuação, os desafios na área civil, em sentido bem amplo, tutela coletiva, né, o pacote anticrime veio aí com a novidade, o acordo de não persecução civil, também queria te ouvir, mas em 9 minutos eu não posso deixar aqui, né, de encerrar o encontro sem te ouvir na área criminal, né? E aí tivemos justamente o pacote anticrime, com erros, com acertos, mas aqui, especificamente, quanto a institutos que se referem ao Ministério Público, né? E também ao próprio sistema acusatório, né, em sentido aí bem amplo. Eu queria ouvir sua opinião sobre a figura do juiz das garantias, se é bem-vinda, se implementa ou reforça o sistema acusatório, a opção lá do artigo 28, a promoção do arquivamento do IP internamente no Ministério Público, se isso é bem-vindo. E quanto ao acordo de não persecução penal, que já existia, agora vem em lei, né, lei em sentido estrito, se isso de algum modo reclama, exige que a própria instituição tenha que rever um pouco o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, se é possível falar na área penal em uma atuação mais seletiva, né, como já vem aí na área civil, né, na atuação como fiscal da ordem jurídica. Então, assim, em 5 minutinhos, se for possível, claro, a gente não estourar o tempo, né, eu queria te ouvir sobre esses pontos. Me indica o tempo aqui, porque eu sei que tem a questão de gravar, né? Então, assim, rapidamente, só sobre a área não criminal, a gente deveria focar em questões estruturantes, especialmente de caráter preventivo. Eu acho que isso vale, por exemplo, para a grande área. A gente está vendo as situações de corrupção, de improbidade. A atuação da improbidade ela tem que ser repressiva, mas tem que ter um foco preventivo e mais resolutivo do que demandista. Agora, indo para o âmbito criminal, né, eu acho que o grande problema, tem um pequeno texto que já fiz sobre isso, é que nós somos um Ministério Público sem política de persecução penal, né, com uma ideia de que, com recursos limitados, achamos, né, que é possível investigar tudo, processar tudo, né, e, na verdade, desde há muito, isso não é no Brasil e na América Latina como um todo. Não vou nem pegar cenário europeu, porque acho que a gente tem que pensar desde a nossa realidade, né, uma perspectiva descolonial, pensar desde o sul do mundo, que é onde a gente está, que, evidentemente, a gente precisa, enfim, o Ministério Público precisa saber quais são as suas prioridades, precisa, sim, ter mecanismos para realizar negócios e acordos, né, desde que a lei indique parâmetros, né, e o pacote anticrime, de algum modo, quem diria, né, com esse nome horrível, né, pretensioso, claro, graças a uma atuação no Congresso, eu sempre digo, de parlamentares de boa fé,
E alguns que não estavam tão preocupados assim em melhorar a legislação, mas tinham sido alvo da Lava Jato e queriam colocar algo que eles achavam que poderiam ser obstáculos. A gente teve, no âmbito do processo penal, eu acho que muito mais ganhos do que perdas, né, nessa situação. Ainda que o então ministro, né, ex-juiz, era ex-professor aqui da Universidade Federal, hoje ex-ministro, mas, enfim, tenha dito que não, né, algo lamentável de que ele não estava fazendo um pacote que era para professores universitários, quando, na verdade, né, a universidade forma, alguém escreveu aqui, a universidade forma os juízes, as juízas, os promotores, as promotoras, né, os defensores, as defensoras. Então, acredito que houve avanços, né, no sentido de que realmente o judiciário tem que ter o seu papel de controle das garantias, não pode ser um protagonista, né? Tem que fazer um bom controle de um acordo, sem, evidentemente, propor o acordo. A questão toda é que nós temos, né, apesar de um processo penal agora, de uma estrutura acusatória expressa no artigo 3A, infelizmente o Supremo, quer dizer, por razões de política, digamos assim, judiciária, né, e não por razões técnicas, suspende a eficácia de diversos dispositivos que trazem avanços importantes, e um deles é o juízo de garantias, né? Outro dia eu ouvi um colega que atua na Lava Jato falar que não há estrutura, de que o juiz, quer dizer, não estaria condicionado, né? Isso realmente, assim, né? A gente não pode usar critérios, né? Se a gente pode ter um juízo de utilidade para saber que a gente precisa focar em algumas prioridades e que crimes da administração pública têm mais importância que muitos crimes patrimoniais ou que delitos de menor potencial ofensivo, né, evidentemente, é claro que a gente precisa saber que existem limites que devem ser observados, né? Nós tivemos a Lava Jato a possibilidade de colaborações onde você poderia colocar cláusulas que não tinham o menor cabimento, né? E uma ausência de marco legal adequado, né? E isso, claro, potencializado, sempre digo, né, Léo, por um código velho, cheio de reformas pontuais, que, como bem frisa o professor Auri, professor aí de todos nós, acabam gerando inconsistências sistêmicas em que você altera um aspecto do código, mas outros permanecem lá com uma perspectiva inquisitória, né? Então, eu sempre gosto de dizer que, enquanto a gente não mudar a cultura, né, a cultura da sociedade e a cultura de que o sistema acusatório ele é uma partilha de poder, né, inclusive com responsabilidades para o Ministério Público. Só olhar ali, né? ó. Vai lá. Não, vai. Conclui. Esse é o desafio, né? O acordo de não persecução penal acho que é algo bem-vindo, mas antes disso, eu quero o Ministério Público discutindo uma política de persecução, podendo que a sociedade saiba quais são as prioridades da instituição na área criminal, quais são os limites de recursos humanos e materiais, né? Inclusive para que a gente possa buscar, claro, no Congresso, enfim, né, no Poder Executivo, muitas vezes, né, os recursos necessários para que a instituição cumpra a contento com o seu papel, né? Sem esquecer de que, claro, o Ministério Público também precisa atuar, né, digamos assim, para fortalecer as demais instituições e para não se colocar como o salvador da pátria, como a instituição que vai resolver todos os problemas, porque em democracia não é assim que funciona. Exato. E aí daria para falar que sistema acusatório, inquérito de fake news, outros institutos, e aí tem papo aí, né, para outros encontros. Mas, meu amigo, nós temos menos de 2 minutos aqui para concluir. Eu queria, primeiro, novamente, agradecer aí por sua gentileza, sua disponibilidade, sua amizade, parceria. Sempre muito bom te ouvir, né? Foi excelente. Todos aqui te elogiando muito, né? E pedindo muitas amigas e amigos. Mas eu agradeço muito o convite, né? É um prazer dialogar e acho que a gente precisa de mais espaço para pensar o Ministério Público brasileiro com colegas, com trabalhadores, servidores do Ministério Público e com a sociedade. Agora eu queria, o tempo vai estourar aqui, se você topar, eu renovo aqui a live em 5 minutinhos. Está topado, pode. Eu pegar aqui algumas dicas culturais. Pode ser? Pode ser. E quem estiver aí na live, por favor, volta, tá? Eu vou concluir aqui, porque se a gente seguir, eu vou perder o vídeo não é salvo, né? E aí quem quiser aí ver o vídeo novamente fica prejudicado. Eu encerro aqui, volto 5 minutinhos e a gente conclui aqui o papo com o Márcio. Tá bom?